Fala pessoal, beleza, beleza? Mais um Jogada do Vozão no ar para falarmos sobre o final de semana do Vovô. A equipe entra em campo amanhã às 6 horas da noite para enfrentar o Ferroviário Clássico da Paz neste primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Cearense. Antes da gente trazer uma provável escalação do Alvinegro, deixa o like, compartilha com a galera, manda sua mensagem pra gente. O que é que você tá achando da formação do elenco Alvinegro? A gente vai trazer detalhes sobre a zaga principalmente. A informação que nós tivemos é que o Vovô, por hora, não vai mais atrás de defensores. Mas antes disso, quero ver seu comentário, a sua avaliação aqui também no nosso Jogada do Vozão. Beleza, torcedor? Vem chegando, já deixa o like porque hoje tem assunto, viu, meu amigo? O Ceará se classificou na liderança do Grupo B com 10 pontos somados, foram 3 vitórias e um empate. E aí, a avaliação do Departamento de Futebol do Vovô é que com as chegadas do Júlio César e também do Ronald Carvalho, a equipe alvinegra não deve ir mais em busca de zagueiros para a temporada de 2026, pelo menos neste começo de campeonato, né? A gente lembra que o Vovô tem um período maior de contratações aí na Série B do Campeonato Brasileiro, mas para esse primeiro trimestre a diretoria entende que já tem um número suficiente de jogadores para este ano, né? Pelo menos na zaga. E a gente tem aí a lista de zagueiros, viu, Ian Laurindo? Que o time hoje tem à disposição o Moza, né? Jogadores da base, atletas que chegaram agora recentemente. E para você que está acompanhando aqui o nosso YouTube, tá? O Vovô para a zaga, com as chegadas do Júlio César e do Ronald Carvalho, tem agora 7 atletas treinando com o Moza. Éder, que já estava ano passado, é o único remanescente que atuava em 2025 que permanece no elenco. As chegadas dos 2 novos reforços. E aí temos a lista da base, né? A lista de jogadores da base. Pedro Gilmar, Gabriel Silva e Boateng, que estão treinando no time de cima. E Luiz Otávio é o ponto de interrogação, é incógnita. A gente perguntou novamente ao Departamento de Futebol do Ceará para saber como é que fica a situação de renovação. Até o momento a gente não tem nada a respeito disso. O Ceará ainda não oficializou as suas redes sociais, não publicou nada em relação à renovação do Luiz Otávio, que a gente já vem falando há 2 semanas, só que isso ainda não se oficializou. O Vovô tem no Luiz Otávio um ídolo, a gente já sabe muito bem disso, mas é um cara que atuou a última vez 24 de outubro de 2024, né, naquela partida contra a Ponte Preta, aqui na Arena Castelão, em que o Vovô vence por 1-0 e aí tem a reincidência. O Luiz Otávio acaba se lesionando naquela partida, tendo um novo LCA e aí teve que passar por uma nova cirurgia. Tá livre para poder jogar desde o ano passado, desde novembro, só que o Léo Condé não o utilizou naquelas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série A, óbvio, tendo à disposição todo mundo ali, né? O Marcos Vitor, o William Machado, o Marlon, o Éder, então não fazia sentido naquela ocasião colocar o Luiz Otávio para testá-lo na Série A do Campeonato Brasileiro. Seria mais plausível isso acontecer agora no Campeonato Cearense. E estava sendo estudada a possibilidade de renovação contratual. Só que de forma oficial isso ainda não aconteceu. O jogador não está no bid, não está legal, não pode ser utilizado pelo técnico Moza neste Campeonato Cearense por hora. E falando da zaga, a gente já tem aqui a tela completa, tem os goleiros, né? O Richard, Bruno Ferreira, Jorge e Gustavo Martins. E para as laterais tem Rafael Ramos, Alex Silva, Aloísio, Eric Melo e Fernando. Falando de defensores, porque esse é um ponto relevante, né? Inclusive, você ler com mais detalhes no Diário do Nordeste, Jogada, sobre essa situação. Com as chegadas do Júlio César e do Ronald Carvalho, o Vovô não vai mais atrás de defensores agora, neste momento, na janela de transferências. Entende que já tem um número suficiente ali para o Moza treinar e ter aí à disposição nas próximas partidas. Falando do elenco, a gente já parte aqui para o gol. Porque ontem o Diário do Nordeste também publicou uma matéria falando que o Bruno Ferreira recebeu propostas de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo do futebol europeu. Ele tem contrato com o Vovô até o final deste ano e por isso o Ceará fez um esforço para continuar com um jogador que estava no ano passado, foi o titular na Série A praticamente todo ano e que disputa com o Richard a titularidade do Vovô em 2026. Um atleta que foi importante nas penalidades na Copa do Brasil contra o Confiança, então nas valências ele vai muito bem na avaliação do Departamento de Futebol do Ceará, por isso ele fica no Ceará em 2026, apesar das propostas que aconteceram no futebol europeu e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Falando de zaga, falando de zagueiro, falando de goleiro, e a gente já destaca a equipe que vai entrar em campo no próximo domingo.
amanhã, às 6 horas da noite, aqui no estádio Presidente Vargas. A gente lembra, torcedor, que o mando de campo é do time Coral. O Vovô, inclusive, neste momento de campeonato cearense, vai enfrentar o Ferroviário agora no estádio Presidente Vargas como visitante, não é isso? E aí depois enfrenta o time do Horizonte no outro domingo, dia 1º de fevereiro, às 6 horas da noite. Posteriormente encerra a segunda fase contra o Fortaleza Clássico Rei no dia 8 de fevereiro, às 6 horas da noite, na Arena Castelão, tendo aí a abertura do Gigante da Boa Vista com mando de campo do Ceará no Clássico Rei, que acontece no dia 8 de fevereiro, ou seja, neste domingo, no domingo que tá vindo, no outro domingo, daqui a 2 domingos, a gente vai ter aí Clássico Rei, às 6 horas da noite, Ceará e Fortaleza, com a transmissão da TV Verdes Mares. Tá bom? Tá beleza? Tá satisfeito? Amanhã você acompanha a transmissão também na TV Verdes Mares e também no nosso rádio, tá? A Verdinha FM 92.5 e também no YouTube do Jogada. Falando de jogo, porque o Ceará para esta partida não tem baixas em relação às suspensões. Tem ainda a lesão do Dieguinho, né, que vai ficar 4 meses longe dos gramados por conta de um rompimento no ligamento do tornozelo esquerdo, passou por cirurgia e vem se recuperando. Além do Dieguinho, tem a baixa do Cauã Ziegler, né, que é atacante da base, lembrei agora, ele tomou o vermelho direto na partida passada contra o time do Tirol, por isso ele é uma ausência na partida de amanhã. O Vovô, quero saber de você, torcedor, o que é que você acha? Vai ser essa escalação? Primeiro momento que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Com Bruno Ferreira no gol, Alex Silva na lateral direita, a zaga com Pedro Gilmar, Éder e Fernando na lateral esquerda, meio campo com Lucas Lima, Zanocelo e Matheus Araújo, no ataque Pedro Henrique, Fernandinho e Vina novamente como centroavante. Manda mensagem, me diz o que é que você acha disso. E a outra escalação, provável para o time do Ceará, seria a equipe com 2 meio-campistas e 2 atacantes, com um centroavante ali que não seria o Vina. Seria mais ou menos assim: Bruno Ferreira no gol, Alex Silva na lateral direita, a zaga com Pedro Gilmar, Éder e Fernando na lateral esquerda, meio campo com Richardson, Zanocelo e Vina, além do Matheus Araújo, são os 2 jogadores do meio campo, e mais à frente Pedro Henrique e Luca. Seria o retorno do centroavante ao time titular do Ceará. Quero saber a sua opinião. O que é que você acha, torcedor? Qual escalação caberia mais para este confronto diante do Ferroviário? Não tem mais essa história de pontuar, de tranquilidade, né? Que a gente pode dizer assim. São as melhores equipes do Campeonato Cearense. As 6 melhores do Campeonato Estadual. E aí o Vovô vai enfrentar logo o Ferroviário, que tem 2 vitórias e 2 empates. Também não perdeu no Campeonato Estadual. E a gente vai ter um bom embate amanhã no estádio Presidente Vargas. Beleza? Agora a gente vai falar com você, torcedor, que mandou mensagem pra gente no Jogada do Vozão. A começar pelo José de Araújo Dantas. Ele fala: gosto muito do seu comentário. Muito obrigado. Valeu, obrigado, José. Tenha um ótimo dia, um excelente dia. Fiquem com Deus. Vozão tem que jogar sempre pra vencer. Manda o Vina e o Zanocelo chutar no gol. Tá aí, Vina e Zanocelo, chutem no gol. O José de Araújo tá pedindo aqui no nosso Jogada do Vozão, beleza? O João Ferreira de Souza fala: esse time aí é Série C na certa. Não tá gostando nada aí do começo de temporada do Vovô, o João Ferreira, né? A gente lembra que o Ceará fez 3 partidas sob o comando do Moza. O Francisco de Assis responde: muito fácil pro Ceará, fácil. Isso em relação à última partida contra o Tirol, a equipe alvinegra foi muito bem. Temos mais torcedores participando com a gente. O Bruno Cavalcante manda mensagem: Ceará tem que se preocupar em formar um time competitivo para a Série B. Com esse atual elenco, vai brigar no máximo por meio de tabela. Só temos meio de campo competitivo. A defesa e o ataque são opções escassas e limitadas. Tá aí o Bruno Cavalcante mandando o seu recado aqui no Jogada do Vozão. Temos mais torcedores? Samuel Conrado Luiz Otávio, há 3 anos estagiando no departamento médico. O Ceará parece uma instituição de caridade. O Célio Serra mandando mensagem aqui. Não tá gostando nada aí da situação do Luiz Otávio. Já a Sara Torres, Sara, obrigado, viu? Minha querida amiga lá do Colégio Luna Rangel já havia dito: Vina como falso 9 é mais eficiente que o Luca. O erro do Ceará foi vender o William Machado, que adianta um dinheirinho e não trazer peças que supram a posição.
Espero estar errada, mas vai ser difícil ajustar a zaga do Ceará. Muito obrigado, Sara Torres, pela participação, companheira minha lá do Colégio Luna Rangel, parceira nossa aí. Muito obrigado por estar acompanhando, deixando o like e mandando sua mensagem. O Pedro Ítalo também responde: Ceará precisa de 2 centroavantes. Diretoria muito lenta neste primeiro momento de campeonato cearense. Beleza, torcedor? Gostou do papo de hoje? Amanhã o Ceará entra em campo para enfrentar o Ferroviário. Como eu trouxe aqui as prováveis escalações, eu quero saber de você sobre as peças, sobre os jogadores. O que é que você está achando? Tem que mudar? O Vina tem que ser centroavante? O Luca deve ir para o banco de reservas? Fernandinho deve ser o ponta na esquerda mesmo? Manda mensagem, mas manda tranquilo, manda de boa. Vamos trazer detalhes aqui desse jogo entre Ferroviário e Ceará a partir das 5 horas da tarde. Amanhã na Verdinha você confere, trazendo aí todos os detalhes, inclusive também no Diário do Nordeste, tá? Acompanhe o nosso Jogada e também no nosso Instagram. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e até a próxima.